Olá pessoal, então estamos na nossa aula número 7 do módulo 4, utilização de ferramentas adequadas. E nesse módulo eu me permiti colocar também equipamentos, né? Porque há uma interligação entre ambos, então ferramentas e equipamento. Bem, então vejamos aqui. Nós separamos essa videoaula para falarmos de suportes de condensadora e suportes de evaporadora. E também fiz questão de trazer aqui essa caixa organizadora com parafusos e porcas, porque toda ferramenta, todo ferramental, né? Todo equipamento utilizado por nós na refrigeração, há uma interligação. Então por isso que está aqui. E também por isso que eu coloquei aqui, ó, os níveis, tá certo? Então primeiro vamos falar sobre suportes. Então aqui, ó, tem vários tipos, tem 3 tipos de suporte de condensadora. Ó, esse aqui gigante, tá? Ele foi retirado recentemente de uma condensadora que estava com problema, acabou tendo que se jogar fora, tá? Para ferro velho, e eu resolvi ficar para mostrar, né? Nada se perde, tá? E eu estou avaliando se é o caso ou não fazer uma recuperação. Então, no caso esse aqui, eu vou utilizar para um suporte de uma condensadora de 30.000 BTUs, tá? Então tá o adequado. Vejam só, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 parafusos para nós colocarmos aqui. E quais serão os parafusos? Serão os sextavados, né? De 7 centímetros, com uma bucha número 10, tá? E rosca soberba, e provavelmente eu utilize os 5 em cada um. Então no caso aqui é o par, né? Então eu vou gastar aqui 10 parafusos em cada mão francesa dessa aqui, tá? E a condensadora é grande, né? Então ela vai pegar esse lado todo. Nós temos aqui, ó, um mais simples, tá? Também retirado de um outro cliente. Ele já estava meio enferrujado e o cliente pediu para colocar um novo, tá? Então aqui, ó, para condensadoras menores, tem 1, 2 e 3 suportes que eu vou prender na minha parede, né? E a condensadora vai estar aqui, tá? Agora, aqui eu não preciso colocar os 3, porque esse aqui, normalmente a gente utiliza para condensadoras até 12.000 BTUs, tá? Acima de 12.000 já requer um mais resistente, né? E normalmente a gente vai encontrar a especificação pelo tamanho aqui da base, tá? Pelo tamanho da base, tá? E nós temos aqui, ó, um que eu normalmente utilizo. Você vê que ele tem uma aparência já mais moderna, né? Ele é para condensadoras de 9 a 12.000 BTUs. Temos aqui, ó, 4 locais para se colocar o parafuso, né? O sextavado, tá certo? Mas normalmente até 12.000 eu só utilizo 2, tá? Ou a segunda e a última, ou então a primeira e a terceira, eu faço essa jogada. Vai depender muito também da parede onde nós colocarmos, tá? E aqui ele me dá uma flexibilidade também, ó. Pode ser uma condensadora vertical, nós vamos ver o que é isso, ou barril, ou uma condensadora também horizontal. Ela vai caber perfeitamente aqui, tá? E aqui está o par, né, da minha mão francesa, né? A gente chama mão francesa. Então,
sempre em dupla, tá? E vai depender aqui, ó, na hora de eu colocar, o tamanho da condensadora, tá? Se é uma barril é mais estreita, se é uma horizontal ela é mais larga, e acaba que nós vamos decorando a distância entre os pés. Então a condensadora possui uns pés. Esse pezinho que vai ficar aqui nessa parte, ó. O pezinho que vai se adaptar a essa parte aqui, tá certo? Então aqui vai vir um kit, junto com cada par que nós compramos, ó. Vem um kit, e esse kit vem com umas borrachas, tá? Arruelas, porcas, tá aqui, ó. Borracha, arruelas e porcas, tá? E nós colocamos aqui, de qual maneira? Nós vamos ter uma arruela para cima e uma arruela para baixo, e o contato da condensadora com o meu suporte, isso aí nós vamos ver na hora da instalação propriamente dita. Nós colocamos aqui em cima, no contato da condensadora com o metal do suporte, não existe. Por quê? Porque nós utilizamos a borracha, tá? Então, para evitar que fique vibrando, né? Então, um barulho desconfortável para o cliente, então nós utilizamos esse kit. Esse kit aqui, normalmente, ele vem completo, ou então tenham sempre arruelas sobressalentes, que podem vir só com 4, tá? O ideal é que se utilize 8 arruelas zincadas de 1/4, tá bom? Então aqui, suportes para a condensadora. Não vamos falar agora do nível, mas vamos passar aqui para suportes da evaporadora. Assim como a condensadora precisa de suportes, a nossa evaporadora também precisa, tá? Agora vai depender de cada fabricante, vai depender da potência de cada evaporadora para o tamanho, né, do suporte, tá certo? Esse aqui mesmo, ele vale para, praticamente um suporte universal, tá? Ele vale para até 18.000 BTUs, dependendo da máquina, tá? E ele tem aqui, ó, vejam só, ele tem umas setas, ó, umas setas, porque tem gente que fica ali no automático, né? Já para estar instalando um em cima do outro, às vezes nem nota e coloca ao contrário. Aí depois vai ter o trabalho de retirar e colocar de novo, tá? Então, nós vamos aqui depois verificar aonde colocar os parafusos, tá? Então toda evaporadora tem um encaixe superior e depois também um encaixe inferior. Aqui é um modelo. Vejam só, olha como esse aqui é diferente, tá? Esse aqui já é até 24.000 BTUs, aceita esse aqui, tá? Mas é uma calha aqui, ó, diferente para a sustentação da evaporadora. E aqui embaixo, menor ainda, ó, mas também considerado um suporte universal. Verificaram que ele é cheio de orifícios, ó. Cheio de orifícios para que nós possamos trabalhar, tá? E aqui, ó, eu considero já um suporte de melhor qualidade. Mas por quê? Porque além dele ter, ele está até um pouco amassado aqui, mas até, ó, além dele ter um visual melhor, né? Ele possui aqui, ó, você está dando para ver aqui, uma seta, possui aqui, ó, uma outra seta, possui aqui uma outra seta e possui aqui uma outra seta. Então, basicamente, aqui seriam 4 parafusos para segurar esse suporte. Esse suporte aqui é de 12.000 a 24.000, tá? Ele informa, inclusive, aqui, ó, mas está em inglês, né?
ao conhecimento aí, ó, center, né? O centro, para que eu possa fazer medições, tá? Então, depois na hora da prática da instalação, nós vamos ver que o fabricante, até para manter a garantia do produto, nós precisamos instalar de tal maneira que atenda essa especificação do fabricante, tá? Então ele está me dando aqui o centro, aonde vai ficar o centro da evaporadora, tá certo? Me dá as unidades em termos de altura e de largura. Vem essas duas reentrâncias aqui. Para que isso? Essas aqui, ó, é para eu colocar o nível, ó. Vamos botar um nível aqui. Olha que interessante. Tá? Então, eu coloco o nível aqui e não me preocupo. Tá? Dessa maneira, na parede, ó, eu vou poder verificar a bolha aqui e acertar meu nível. Vamos utilizar um outro aqui. Aqui, ó. Utilizando um outro. Aqui, ó. Está vendo a bolha bem, ó. Vou tentar centralizar, olha lá. Centralizei, quer dizer, nivelei meu nível e aí depois eu faço as marcações. Tá certo? Posso fazer com maior também? Posso fazer com maior. Aqui, ó. A mesma coisa, ó. Ele vai estar preso, tá? Eu já vou ter uma referência para o meu trabalho. Tá certo? Tá. Então, vamos aqui deixar um pouco de lado o nosso suporte de evaporador. Então, pessoal, como eu sempre falo também, não tem como um refrigerista de sucesso trabalhar sem um nível eficiente, tá? Então, por exemplo, eu comecei com esse aqui, ó. Esse aqui, inclusive, eu ganhei do meu pai, era bem antigo, tá? Então, me passou esse nível, eu ainda utilizo, mas utilizo mais, até pelo lado afetivo, né? Deixo na oficina, utilizo na oficina, tá? Esse aqui é interessante porque ele tem um ímã, tá? Então ele gruda, ó. Aqui, ó. Ele gruda, ó. E grudando, ele facilita o meu trabalho, ó. Aqui, ó. Então eu estou na altura, trabalhando em altura, ó. Ele me facilita muito. Esse aqui eu utilizei muito. Tá dando para ver aqui, ó. Praticamente o início do trabalho foi com esse aqui e depois, aí aquele negócio que eu falo para vocês, é uma progressão, é uma busca do conhecimento, é verificar na internet como é uma arma poderosa hoje, então, melhor falando, uma ferramenta poderosa também, né? A mídia, então, procura na mídia sempre, toda semana, novidades na refrigeração, em termos de aparelhos, em termos de ferramentas e equipamentos. Então, dessa maneira aqui, eu consigo nivelar, ó, meu suporte de condensadora, nivelo esse, vamos fazer pelo outro aqui, ó. Então, eu venho com esse aqui, ó, nivelo primeiro esse, tá? Coloco esse primeiro e, tirando como referência esse aqui, eu vou colocar o outro, tá certo? Agora, é aquele negócio, né? Nós podemos, vamos afastar um pouco aqui, ó. Vamos afastar um pouco aqui. Normalmente, as condensadoras têm uma distância entre os pezinhos dela de 46 centímetros. Então, ó, aí surgiu a necessidade de ter um nível graduado, para eu não ter que ficar utilizando uma régua, né? Aí, buscando novidades na internet de refrigeração, ó, peguei um nível desse tamanho, ó. Tem duas numerações, uma de baixo menor aqui, ó, está em centímetro, então ele tem 60 centímetros e meio, tá? 60 centímetros e meio, e em cima tem uma marcação
está escrito aqui em inglês, inch, em polegadas, tá? Então, no caso nosso aqui, nós utilizamos a numeração, aqui é a unidade métrica, no Brasil, de centímetro. Ah, mas PH, eu posso utilizar, estou inovando, posso utilizar polegada? Posso utilizar polegada. Então, por exemplo, eu já, vamos dizer que eu fixei já esse aqui, ó, tá? Eu vou baixar esse aqui e vou baixar esse aqui também. Então, estou mexendo só com esses dois aqui, ó. Então, eu pego a minha distância aqui, ó, do centro, tá, desse aqui, e vou até 46 centímetros, ó. A distância que eu tenho que ver é de meio a meio. Mas por quê? Para pegar o meio também do pezinho da condensadora e que eles se encaixem perfeitamente. E aí depois eu vejo lá para trás também, ó. Se tem 46 e 46, ó. Ah, mas aqui tá fácil, né? Aqui tá fácil. Isso aqui será feito normalmente. Eu, como tenho 1,90 m, eu já coloco o suporte acima da minha cabeça. Não preciso de escada, nesse caso, quando é uma casa térrea, né? Um comércio térreo, fica facilitado. Normalmente a evaporadora não tem jeito, vai precisar de uma bancada ou vai precisar de uma escada. Mas a condensadora do lado de fora, a gente pode de repente fazer esse ajuste e colocar sem a necessidade de uma escada. Agora, se tiver necessidade de escada, não há problema. Isso aqui será feito, esse cálculo todo aqui, será feito em altura, na escada, sem problema algum, tá? Inclusive, ó, o nosso nível tem esses vazado dessa maneira para que a gente possa amarrá-lo e ele não caia, tá? E ó, quem tem um, não tem nenhum. Então, por isso, sempre dois. Ah, PH, mas e por que dois? É porque um pode arrebentar? Não. É porque um está sendo utilizado pelo funcionário lá na instalação da evaporadora e o outro está sendo utilizado pelo funcionário na condensadora. Tá certo? Então, esse nível é muito bom. E eu posso fazer tanto a parte horizontal, né? Utilizar essa parte também como horizontal, utilizar na vertical, quer dizer aqui, né? Aqui na horizontal e também, ó, na diagonal, tá? Posso utilizar também na diagonal. Então, resistente, tá? Isso aqui já caiu. Ah, tá encardido, tudo bem, mas não está sujo, tá? Tem umas marcações, ó. Não tem jeito. Às vezes o pincel atômico ele vai encostar, né? Sempre identificado, tá certo? Então, o nível. Preciso ter dois. Ah, esse aqui, inclusive, esse aqui está sempre na bolsa mestre. Para colocar esse primeiro aqui, quando não precisa de escada, eu pego, coloco aqui, ó, e faço o nivelamento tranquilo. Coloco esse aqui primeiro. Aí depois não tem jeito, né? Eu vou ter que pegar um desse aqui para pegar meus 46 centímetros, né? Normalmente fica nessa faixa de 42, 46 centímetros de diferença. O vão aqui, ó, para colocar aqui em cima, vamos simbolizar aqui, ó, os nossos dois níveis, como se estivesse colocando aqui a condensadora. A condensadora vai ter um pé que vai apoiar em um desses dois orifícios e o outro pé de trás num desses dois aqui. Normalmente eu coloco um pouco mais para frente, tá? Ah, se o cliente pedir para jogar um pouco mais para trás, colocamos um pouco mais para trás. Aí o que sobrar aqui, às vezes fica perigoso. Então nós vamos ver, já falamos aqui também, uma ferramenta muito interessante que é a esmerilhadeira. Então a gente faz um acabamento aqui, ó, e a gente corta essa mão francesa, tá bom? Então, falamos aí sobre o nível, sua importância, tá? Temos que ter mais de um, não é por luxo, é porque
vai ter um trabalhando lá dentro, na evaporadora, e outro trabalhando lá fora. Ou uma dupla está trabalhando lá dentro, outra dupla está trabalhando lá fora. Tá? Esse é o ritmo de trabalho. Agora, o que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Então, vou pegar aqui, ó. Então, peguei aqui o meu parafuso sextavado, rosca soberba, tá? Com a cabeça sextavada de 11 milímetros, tá certo? E aí, ó, coloquei na minha arruela de 1/4, tá certo? E aí, no caso aqui é de 12, eu vou pegar uma bucha de 8. Tá? Uma bucha de 8. Vou colocar aqui, ó. E ela vai estar presa na parede, ó. Lembro nos módulos quando eu falei sobre a utilização da parafusadeira? Olha só, o obstáculo que eu falei aqui, ó. Então, por isso, da necessidade de ter uma caixa com acessórios, ter uma caixa com soquetes, né? E uma prolonga que chegue aqui. Porque se colocar o soquete muito curto, quando chegar aqui, o mandril da furadeira, da parafusadeira, vai chegar aqui, ó. Tá? E a necessidade de ter essa chave, pode ser manual, mas vai ter que ter muito braço aqui para colocar esse parafuso no concreto, né? Então, o buraco já feito, é claro, né? Mas a pressão é muito forte. E se eu utilizar também uma chave de boca, quando chegar aqui, ó, dentro desse U, vamos dizer assim, vai ficar ruim para eu trabalhar. A não ser que eu tenha uma chave de boca catracada, né? Que nós vamos mostrar na prática a utilização dela, tá certo? Mas termina dessa maneira. Vamos botar um aqui e vou diversificar. Vou botar um com bucha 10. Vamos dizer que eu estou utilizando aqui, ó, o primeiro e o segundo e o terceiro orifício. Então, coloquei uma 10 aqui, ó. No final vai ficar assim, ó. Tá? Até o final. E como eu falei, quando chegar aqui no final do curso, ó, não insiste. Deu resistência? Para. Por quê? Senão eu vou estragar a minha bucha. Tá? Então nós vamos ver tudo isso na prática da instalação, os macetes que nós temos que ter com cada um desse material e esses acessórios, tá bom? Então aqui, isso aqui vale para todos eles. Ah, mas e o maior? O maior também, ó. É a mesma coisa, pessoal. Tem gente que faz a instalação utilizando somente o parafuso. Posso fazer? Posso, mas olha o perigo aqui, ó. E se vazar, ó, vou forçar uma barra aqui, ó. Aqui não está vazando, mas ó, vazou, tá? Então, utilizem sempre a arruela. A arruela é fundamental, tá? Então, ó, a arruela de 1/4, coloquei, ó, vai estar preso sempre, ó. E como aqui é para uma máquina no mínimo aí de 30.000 BTUs, então será interessante utilizar todos os orifícios, tá? Na dúvida, coloca para mais, tá certo? Então, com vista aqui como se faz a colocação do parafuso sextavado no nosso suporte. Então, tirando os nossos níveis aqui, vamos pegar aqui o suporte, vamos botar o mais simples. Primeiro o mais simples. Então, por exemplo, aí aqui, ó, eu sempre olho para a seta, não tem jeito, tá? Porque às vezes eu me confundo também. Então, aqui, normalmente, eu vou utilizar, ó, um parafuso 6, tá? Vou utilizar um parafuso 6 aqui no meio. Ah, preciso de arruela? Não preciso de arruela, tá? Vou utilizar um outro número 6 aqui, ó. E vai me dar uma flexibilidade de erro, ó,
horizontal, ó. Uma flexibilidade de erro horizontal. E aqui embaixo, o melhor que eu centralize, ó. Então que eu coloque um aqui, ó, e que eu coloque o outro, ó, aqui. Então eu utilizei 4 parafusos, ó. Vamos ver se dá para ver assim, ó. Utilizei 4 parafusos, tá? E dessa maneira aqui eu sustento uma evaporadora de 9 a 12 mil BTUs tranquilo, tá? Ah, eu posso também, ó, utilizar um parafuso aqui, utilizar um outro aqui, ó, e colocar dessa mesma forma do outro lado. Ah, PH, mas não é parafuso demais? Vou trocar a mão aqui para vocês verem melhor. Não é parafuso demais? Não, pelo contrário. E se a parede for oca demais? Então, nós temos falado aí, falamos na aula número 6 sobre as serras copo, né? A gente encontra muita parede aí braba, mas também paredes tranquilas, né? E que às vezes a gente vai colocar, parece isopor. Então precisa às vezes ter uma maior fixação, ó. Então 4 parafusos em cima e um embaixo. Ou então eu posso ter também que colocar mais parafusos aqui embaixo, ó. Ah, mas por quê? Porque essa parte aqui de baixo é onde vai sofrer também uma pressão forte, porque vai ter aqui a tubulação embaixo, quando a gente estiver vendo a evaporadora no seu detalhe, né? Então, aqui eu vou fazer uma alavanca para poder desmontar. Então, se não tiver fixo aqui direito e a parede for ruim em termos de parecendo um isopor, cada vez que eu levantar essa evaporadora, então corre o risco do morador, do cliente, né? Pegar a sua evaporadora, eu vou ver se está bem fixa aqui, de repente ela sai na mão do cliente, né? Então, para evitar esse problema, ó, se eu tiver que colocar 8 parafusos, coloque, tá bom? Não há problema, esse parafuso aqui vem em grande quantidade, né? E ele é muito bom. Agora, utilizem uma bucha de qualidade, como eu falei para vocês, ó, eu gosto de utilizar a bucha que tem a aba, tá? Então ela vai ficar ali muito bem e na hora que você for colocar aqui, ó, pegar o parafuso, quando for colocar, ó, já está na parede, né? Dê a batidinha com o martelo, né, para fixar melhor. E ó, eu quando colocar o parafuso, ele não vai enfiar mais a minha bucha para o buraco, pode se perder. Tá? Então ele vai estar no tamanho certo de abertura aqui para uma fixação mais adequada. Tá? Então vamos tirar aqui os parafusos. Nós colocamos. Então não se esqueçam de ver as setas. Tá? As setas norteiam para onde vai ficar o nosso suporte. Tá? A gente se cair aí no dia a dia, pode ser que a gente coloque dessa maneira. Então, olha, vejam as flexibilidades, né? Depende. Então, se for uma tubulação embutida também, nós vamos ver isso. Então, nós temos que, às vezes, até que cortar esse pedaço aqui do meio, tá? Para poder fazer uma instalação na melhor situação possível. Vamos ver um outro suporte. Entre esse outro suporte aqui, parece mais frágil. Não, ele é muito bom também, tá? E aqui, ó, tem uma situação. Vamos utilizar um parafuso maior. Eu posso utilizar, ó, ele tem uma situação aqui, ó. Ele se encaixa, ó. Então, por quê? Eu posso colocar e depois posso tirar, ó.
e depois ela fixa, tá? Então eu levanto o meu suporte, tiro o parafuso, coloco de novo e ele está pronto, tá certo? Agora esse aqui, ó, esse aqui vem uma marcação aqui do meio, tá? Mas eu posso fazer uma verificação em termos de medidas. Então já viram que o funcionário que tiver na evaporadora, ele precisa fazer alguns cálculos, né? Para ver se está colocando no centro, para ver se está colocando no local certo que o cliente pediu, para ver se está cumprindo as especificações do fabricante, tá? Para não perder a garantia, tá certo? E aqui, ó, normalmente ou colocamos nesse lado aqui, tá? E do outro lado também, ou então podemos também aumentar a segurança, ó, colocando aqui e aqui embaixo, ó, ou eu coloco no meio, ó. Então o que vai nortear aqui aonde eu vou colocar o parafuso, quantos parafusos eu terei que colocar, vai depender se é uma tubulação embutida, vai depender se a parede é ruim ou não. Então pode ser que eu tenha que colocar, ó, 2 parafusos aqui, ó, um do lado do outro, porque senão na hora que for mexer, até para mostrar para o cliente, para colocar, para unir a tubulação de cobre à máquina, então vou puxar e aí vem o suporte junto. O cliente, quando a gente instala, e eu aprendi esse macete, é como eu falei para vocês, o cliente comprou um brinquedo novo, né? Um brinquedo para adulto. E aí, também brinquedo para muita criança, né? Mas, o que nós fazemos? Eu falo com meus funcionários, colocou a evaporadora sem colocar tubulação ainda, e parte elétrica sem nada. Coloca e fixa. Fixa aqui direito para o cliente ver como é que vai ficar. Isso aí é um primeiro passo, tá? Fundamental. O cliente está ansioso, ele quer ver a máquina funcionando, gelando ou aquecendo. Então já coloca o suporte da evaporadora, coloca a evaporadora e chama o cliente para mostrar como é que vai ficar, tá? É uma excelente propaganda inicial, tá? E aqui, ó, que eu considero o suporte completo, né? Porque ele me dá medidas, ó. Se está dando para ver aqui, vou pegar um parafuso para apontar. Ele me fala, inclusive, aonde vão estar as conexões, ó. A conexão de líquido, a conexão de gás, porque ela vai chegar por aqui, ó, e eu vou ter que cortar o meu tubo aqui, ó, para fazer o flange, que nós vamos aprender a fazer flange, e vamos ter muitas aulas para que possamos assimilar flange, tá? Então eu vou cortar aqui o de líquido e vou cortar aqui o de gás. Então na hora que eu colocar aqui a evaporadora, vai ser fácil para eu cortar aqui a tubulação também, fazer o meu flange com tranquilidade, com a medição certa de onde colocar, tá? Essa situação também aqui, ó, de colocar o nível, né? Então eu posso utilizar qualquer um dos níveis. Vamos utilizar o maior. Então colocando o meu nível aqui, ó, e chegando aqui ao nivelamento perfeito, ó. Olha lá, chegando ao nivelamento perfeito, tá bom? E eles colocam também aqui, ó, mais ou menos no centro. Para quê? Para que eu possa ter uma referência. Então eu vou botar um parafuso menor aqui, ó. Então o centro, como eu falei, está marcando aqui, ó. Mas eu colocando um parafuso aqui, ó, ele vai ser um parafuso temporário, ó. Por quê? Eu vou poder mexer, ó, com ele, tá? O meu nível vai estar aqui, ó. Vamos botar meu nível aqui, ó. Mas dessa maneira aqui, ó, eu já tendo um preso,
eu posso nivelar, fica melhor, para que eu possa pegar uma caneta de retro, projetor, ou então uma caneta, um lápis de pedreiro, né? E fazer as marcações necessárias. E esse aqui, inclusive, vem com as setas, ó, para onde colocar, tá? E quando é esse tipo aqui de suporte, eu prefiro até colocar mais, tá? Colocar mais parafusos. Então ele está falando para colocar aqui, ó. Então eu coloco um outro aqui do lado, tá certo, ó. Então coloco onde ele está falando aqui, ó, para colocar a seta, mas coloco um outro aqui também. Então, se for o caso, coloca aqui no meio também, ó. Tudo de uma forma que fique igual, tá? E vou fazer do outro lado também. Ah, por quê? Esse aqui, ele tem uma situação interessante aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui os parafusos. Mostrar para vocês uma situação aqui interessante. Esse tipo de suporte de evaporadora, que é mais do inverter, ele possui essa aba diferente aqui, ó. Por que essa aba diferente? Essa aba diferente, antes de eu fazer aqui o acabamento final, tá? Ele normalmente aqui embaixo sai uma capa plástica e expõe esse parafuso. Esse parafuso aqui, ele vai se colar à evaporadora. Então ele vai ter um acabamento preciso, ó, tanto aqui como aqui. Então ele vai ter um acabamento muito bom na parede do cliente. Tá certo? Então eu preciso que seja bem fixado aqui embaixo, como também aqui em cima. Normalmente são evaporadoras mais pesadas. Essa aqui é uma de 12.000, mas como é inverter, ele é um pouco mais pesado, tá certo? E é da marca LG. A LG e a Samsung, normalmente, elas vêm dessa maneira. Estão vendo um entalhe aqui, ó? Tem um outro parecido aqui. Se eu quiser colocar a tubulação vindo daqui, eu coloco. Se eu quiser colocar a tubulação vindo daqui, eu coloco. Lembra que eu falei que o refrigerista precisa fazer cálculos? Então, esse entalhe aqui é onde eu vou prender a minha fita métrica, a minha trena. E aí eu vou puxar aqui, ó, com trena. Isso nós vamos ver na prática. Para onde eu vou marcar aqui, ó, onde eu vou colocar a minha serra-copo, ó. Então já vem meio desenhado, né? Ou então vou fazer o orifício da serra-copo desse lado aqui, tá? Aí vai vir desse lado. Posso vir desse lado, posso vir desse lado, posso vir por baixo, posso vir por cima, tá? Vai depender o ambiente, tá bom? Então essa aqui é já considerado um suporte grande, mas, por exemplo, um suporte de 30.000 BTUs, de 42.000 BTUs, né? Depois começa a ser piso-teto, e aí o piso-teto ele precisa de um suporte parecido com o suporte de condensadora. Mas esse tipo aqui, para split high wall, né? Está dizendo aí high no alto, o wall da parede, né? Na parede no alto. Então, até 48.000 a gente ainda acha suporte de evaporadora nesse padrão, tá certo? Então esse aqui é o mais completo. Então, pessoal, vimos aqui, ó, os tipos de suporte que normalmente a gente encontra no mercado. Então tá obrigatório que eu compre esse tipo de nível aqui. Não, negativo, tá? Mas esse nível aqui é interessante porque eu pego vertical, horizontal, na diagonal e me dá uma régua.
Em polegada, posso utilizar polegada? Posso. Ao invés de 46 centímetros, ó, 46 centímetros vai me dar praticamente 18 polegadas. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Por aí, nessa faixa. Tá? Para pequenos trabalhos, ó. Então, um que tenha... Vamos ver se ele pega algum parafuso, ó. Pegou o parafuso, ó. Que tenha imã. Também é muito interessante. E esse aqui eu utilizo na bolsa mestre, tá? Utilizo na bolsa mestre. Então esse aqui eu deixo na oficina, tá? Esse aqui tem história para contar. Então eu deixo na oficina. Vimos aqui os tipos de suporte, tá? A gente chama aqui de, esse aqui, ó, de 400. Mas por que 400? É porque ele tem 40 centímetros, ó. Vamos conferir? Aqui, ó, do início ao fim, ó. Do início lá até aqui, ele tem 40 centímetros, tá? Se eu for comprar esse aqui, ó, aí eu peço lá um de... Esse aqui também é de 40. Agora, se eu quiser para uma condensadora de 30.000 BTUs, ó, esse aqui já é de 50. Então, normalmente o fornecedor, ele pergunta, né? Vamos comprar, eu faço a encomenda lá. Aqui no caso, um grande fornecedor nosso, Refrigeração Teixeira. Eu vim comprar 10 suportes de condensadora do tipo 400. Então ele já sabe que é de 40 centímetros. Ou então do tipo 500. Tá? Ou então eu já falo de 40 centímetros ou de 50 centímetros. Tem de 60 centímetros também, mais robusto. Tá? Uns apresentam até aqui mais vamos simular aqui com o nível, ó. Vem do lado aqui, vem mais uma base, para ficar mais forte, tá? De sustentação, né? Mas de uma maneira geral nós utilizamos ou esse de 40 centímetros ou esse de 50 centímetros. E trouxe aqui também a nossa caixa de parafusos para mostrar os parafusos sendo utilizados, né? Aonde, né? O tipo de parafuso, né? Parafuso específico para pegar, mas eu posso, fazendo um parênteses aqui, eu posso usar o sextavado aqui no meu suporte de evaporadora? Pode, mas não tem um detalhe, ó. Estão vendo que eles têm uns ressaltos aqui, ó? Tem uns ressaltos. O parafuso ele não pode passar desse ressalto, porque aqui vai estar encostando já o limite para encostar no corpo da evaporadora. Então, se tiver com um parafuso muito cabeçudo aqui, vamos dizer assim, ele vai atrapalhar na hora de encaixar a minha evaporadora. Então, preciso pensar nisso. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui uma boa observação. Vamos pegar um sextavado. Posso utilizar o sextavado? Posso, ó. Mas ele nem cabe, ó. Vai caber aqui. Vamos botar nesse aqui, ó. Vou ter que utilizar vamos botar em outro. Aqui, ó. E esse aqui não está ainda subindo, né? Agora vou ter que utilizar uma arruela e voltar acima. Eu vou estar acima, não sei se está dando para ver direito aqui, mas eu vou estar acima dessas indicações aqui que me dão a altura também do parafuso, tá? Então se eu colocar aqui, ó, um parafuso mais grosso, então vamos colocar aqui, ó, mas ele está abaixo, ó. Ele tá, ou então está no mesmo, não, isso aqui até ficou um pouco maior, tá? Então esse aqui já não atende para esse tipo de evaporadora, né? Então eu tenho que utilizar esse aqui mesmo, ó, porque ele vai entrar na sua totalidade e vai sumir nas ranhuras, tá? A ranhura, então, vejam que interessante, né? Quanta informação esse suporte me dá, tá? Eu tenho aqui distâncias, ó, 399 milímetros, então eu tenho 39,9 centímetros.
de ponta a ponta, tá? Então me dá uma altura aqui também. Então é muito interessante, tá? Muito interessante. Os desenhos, tá? Aonde colocar, o entalhe para eu colocar a minha trena, né? Então facilita muito. E tem, por incrível que pareça, tem instalador que não utiliza essas informações que já vem no suporte da evaporadora, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula número 7, falando sobre suportes de condensadora, as famosas mãos francesas, tá? Tem outros tipos também. Tem uma observação, eu prefiro utilizar de metal, tá? Ah, vai enferrujar? Dependendo da situação, né? Foi feita a condensadora foi feita para ficar ao relento, tá? Então vai enferrujar, por melhor que seja a tinta e tal. Mas eu prefiro esse aqui do que o de plástico duro. Porque o de plástico duro, ele no sol, ele acaba craquelando. Então, olha só o acidente que pode acontecer, né? Ele via quebrar e ia cair, né? Então já aconteceu de nós irmos a, a empresa aí, a edifício, onde a condensadora despencou, porque o suporte da condensadora não era ideal e ainda era de plástico duro. Ressecou, quebrou, tá bom? E aqui nós vimos os nossos tipos de nível e os tipos de suporte de evaporadora. Do mais simples, né, passando para um parecido, mas nem tão simples assim, tá? Já mais sofisticado, tá? Para um totalmente completo, tá bom? Então, aguardemos aí a nossa aula número 8.